Domine e controle o seu poder interior. Este pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo. Se está minimamente interessado no caminho espiritual, já deve ter ouvido alguém dizer que podemos literalmente moldar a nossa vida e influenciar o mundo ao nosso redor. Isso é realmente verdade. Inclusive, o ser humano tem mais que um poder natural que permite moldar a sua realidade. E nós vamos falar sobre um deles. Este em particular, que muitos poucos de nós têm realmente uma consciência mágica sobre ele, não só molda a nossa percepção da realidade, como também influencia os nossos comportamentos e emoções, inclinando-nos a agir de maneiras específicas. Ou seja, este poder, para além de nós podermos usá-lo para manipular a nossa realidade, nós também somos manipulados pelo poder dos outros, daí a importância de entender ele para que tenhamos o maior domínio sobre a nossa vida. Assim, ao termos consciência dele, acabamos por ganhar poder sobre ele e aumentar a nossa autoconsciência. Isso também vai fazer com que evitemos usar ele nós próprios contra nós e também fazer com que a influência dos outros sobre nós diminua. É aqui preciso dizer que este poder não é algo recente, ele tem estado associado com a magia ao longo dos séculos. Já no nazaísmo nós podemos ver alguns princípios, algumas ideias similares, mas ele foi popularizado no Ocidente por tradições esotéricas e teosóficas no final do século XIX e início do século XX. Já no Oriente ele existia desde que existe memória, apesar de não ser exatamente como nós no Ocidente vemos. Hoje em dia este poder é considerado por aqueles que seguem um caminho mais tradicional da espiritualidade como uma das grandes forças espirituais. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência Metafísica, um doutoramento em Honoris Causa e Mentalismo. Sou frater superior da Ordem Rossi Celeste e Arauto Odrei. No meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que merece, a vida que deseja. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza, Apolo, sucesso, fama. Grimório espiritual para quem tem muitos desejos ao mesmo tempo e não sabe muito bem o que é que há de fazer à sua vida. Ele é o ideal porque tem um passo a passo que vai fazer com que tenha os 7 espíritos olímpicos a ajudá-la a tornar os seus sonhos e desejos em realidade. Tem também o Grimório de Lucifus Rovcal para poder e riqueza. Eu convido a visitar o site e a descobrir o Grimório ideal para si. Para além destes, tem outros também. Caso tenha alguma dificuldade em escolher, entre em contato com o suporte que lhe ajudam a escolher o ideal para si. O link para o site está na descrição deste episódio. Então, qual é a força que, ao tomarmos consciência dela, passamos a ter maior controle sobre a nossa vida? Antes de responder esta pergunta, é importante compartilhar aqui algumas informações sobre ela. A tradição nos informa que ela é uma fonte de muitas entidades, como fantasmas, obsessores, ovnis, mas também de reinos espirituais como o inferno, o purgatório, terra do sol, outra terra, umbral e milhares de outros nomes que existem que são criados por este poder. Pelo menos esta é a crença generalizada sobre aquelas pessoas que têm uma visão mais tradicional da espiritualidade. É importante também deixar já aqui claro que estes obsessores, por exemplo, há obsessores que são feitos por esta fonte de poder e há outros que nada têm a ver com isso. Assim como fantasmas, cascões, qualquer nome que queira utilizar, existe aqueles que foram criados por esta força e depois existem aqueles que, na realidade, têm outras origens. Contudo, esta força também pode ser uma fonte de alegria e prazer. Inclusive, esta fonte de poder pode ser usada e deve ser usada para potencializar a sua vida. É crucial entender a egrégora por detrás deste conceito, que acaba por funcionar como uma chave para acessar este poder de uma forma eficiente. O nome desta força é Poder das Formas de Pensamento. Agora, o que eu vou dizer a seguir é extremamente importante e eu recomendo que ouça mais que uma vez se for necessário. Os pensamentos não são apenas abstratos, mas também possuem uma existência semimaterial, feitos de luz astral. E eles são vistos como entidades vibracionais existentes em um plano mais subtil que o físico, ou seja, no plano astral. A partir do momento em que começa a ver os pensamentos desta forma, vai conseguir entender que existe um mundo de possibilidades
Estes pensamentos também tendem-se a unir uns aos outros, criando assim um aliado ou um carrasco. Há muita gente que está a ser obsediada, não por um espírito, mas por os seus próprios pensamentos. Na realidade, os pensamentos que se viraram contra eles, formas de pensamento. Por isso é que é importante identificar padrões negativos de pensamentos para que possamos trabalhar eles e alterá-los, levando tanto a uma transformação na vida pessoal quanto no nosso macrocosmos, ou seja, no nosso ambiente. Por isso, quando nós realizamos o ritual de conhecimento e conversação com o Sagrado Anjo Guardião, que é uma das operações mágicas mais importantes na espiritualidade, há uma necessidade de transformar as formas de pensamento negativas para não atrapalhar o processo. Porquê? Porque uma das partes importantes do trabalho com o Sagrado Anjo Guardião é controlar demónios. Então o que é que vai acontecer? A nossa ideia sobre os demónios vai se tornar real. Não necessariamente o demónio em si. O que vai acontecer é que os pensamentos vão criar essa força. E depois a pessoa acaba por ser obsediada por algo que ela criou. Daí a importância de nós, quando fazemos o ritual de conhecimento e conversação com o Sagrado Anjo Guardião, eliminar as formas de pensamento negativas. Por isso é que devemos ter aquele processo de afastamento da sociedade. Em algumas crenças, as formas de pensamentos também estão intimamente ligadas à ideia de karma, onde pensamentos e ações criam sementes que eventualmente dão origem a experiências de vida positivas ou negativas. É também importante dizer que este conceito de formas de pensamento se estende à ideia de consciência coletiva, onde pensamentos e emoções compartilhados por grupos influenciam tendências culturais, sociais e globais. Tanto no plano espiritual, como a existência de mundos espirituais, muitas vezes forjados pelos pensamentos, pela união de um grupo a pensar sobre aquilo, sobre aquela ideia. Por exemplo, os cristãos têm uma ideia de inferno e essas formas de pensamento dão origem a ele, fortificam a sua existência. Enquanto que outros grupos religiosos têm outras visões do reino pós-vida e é isso que elas vivenciam logo depois da sua passagem. Como eu disse, também influenciam tendências culturais e sociais. Nós podemos ver isso, por exemplo, na forma como nós cuidamos dos nossos animais. Hoje em dia, mesmo aquelas pessoas que no passado tiveram atitudes mais austeras em relação aos animais, acabam por ter uma evolução de consciência onde eles adotam quase como um segundo filho. Eu já tinha falado sobre isto aqui no canal, porém esta versão eu acho que é mais fácil de entender, uma versão mais simples que permite maior entendimento. Então vou falar aqui também de eliminação de formas de pensamentos nocivas, porque mandar-me uma mensagem no Instagram a falar sobre isso eu achei que era uma boa ideia colocar aqui no canal, porque certamente outras pessoas terão este mesmo problema. Estas formas de pensamento nocivas podem ser criadas pelo operador, mas podem ser também criadas por outras pessoas. Uma das formas mais simples de eliminar isto, e aqui não vale a pena complicar a situação, vamos pelo caminho mais simples porque funciona para a maioria das formas de pensamento, que é queimar cravo da Índia. O cravo da Índia é ótimo para limpar formas de pensamento nocivas. Queime os cravos em um braseiro ou num incensário e permita que o cheiro passe pelo local onde está ou pelo seu corpo e vai ver como as formas de pensamento nocivas que existam vão ser eliminadas. É normal que se sinta revitalizado. Porém, não existe apenas formas de pensamento negativas, também existem formas de pensamento positivas, que são aquelas que nós, na maioria das vezes, estamos a emitir. Estas formas de pensamento nós podemos usá-las para potencializar a nossa vida. Uma forma muito simples de direcionarmos essa energia, esses pensamentos, essas entidades vibracionais que nós criamos, é através de um quadro de visualização, ou seja, um quadro onde nós colocamos os nossos desejos e as nossas emoções sobre isso. As imagens devem sempre evocar sentimentos positivos e devem estar alinhadas com aquilo que nós desejamos manifestar. Este quadro deve ser sempre feito em algo palpável. Se fizerem algo digital, não tem a mesma força nem tem a mesma energia. Apesar de ser uma técnica simples, ela acaba por funcionar porque tem um efeito de bola de neve. Apesar de tudo isto, é muito mais fácil, em vez de estarmos a criar uma forma de pensamento, contratar, por exemplo, uns serviços, entre aspas, de um ser espiritual, sejam daimon, sejam deuses, etc. Fazer ofrendas, evocações, feitiços. É muito mais fácil e muito mais rápido do que criar uma forma de pensamento e esperar que ganhem vida e ganhem poder suficiente para lhes dar a obter aquilo. É muito mais fácil chamar um daimon, chamar uma divindade, fazer um feitiço para isso. E eu recomendo que comece o mais rapidamente possível a praticar magia. Quanto mais rapidamente começar a praticar, mais rapidamente vai ter resultados.
Quero também aqui acrescentar que, mesmo tendo trabalhado com diamonds e deuses, pode sempre criar um quadro. É algo simples, algo que vai lhe ajudar também no seu dia-a-dia a ter objetivos claros e ainda assim vai conseguir criar também uma forma de pensamento. Quanto mais elementos tiver relacionado com aquilo que deseja, elementos em harmonia, mais rapidamente vai obter isso que deseja. Como eu falei anteriormente, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que merece, a vida que deseja. Estes grimórios são um investimento que faz na sua vida, um investimento que faz na realização dos seus sonhos e desejos mais profundos, um dos melhores investimentos que vai fazer. Lilith, amor, poder; Hermes, dinheiro, riqueza; Apolo, sucesso, fama; espíritos olímpicos, para quem já tem vários desejos ao mesmo tempo, não sabe muito bem como é que há de fazer, nem o que é que há de fazer muito bem o Grimório dos Espíritos Olímpicos é a opção ideal. E para aqueles que desejam um caminho assim, algo mais agressivo, o Grimório de Lucifúgio Raufocal para poder e riqueza. Caso tenha alguma dificuldade em escolher, entre em contato com o suporte que lhe ajudam a escolher o ideal para si. O link para o site está na descrição deste episódio. Um abraço forte e até ao próximo episódio.